Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Rafa. Eu sou a Rafa. E hoje a gente trouxe um vídeo pro canal que algumas pessoas pediram. Muitas pessoas pediram, que é como a gente se conheceu. Basicamente, a gente se conheceu no lago municipal aqui da nossa cidade, que pra quem é de São Paulo pode se comparar com Ibirapuera, só que bem menor, muito menor. E com um povo não tão variado. Sim. E a gente costuma frequentar o lago a maioria dos finais de semana. Então, a gente foi apresentada por uma amiga em comum, onde ela tava num quiosque e eu tava num outro quiosque com os meus amigos. E daí elas vieram pra me cumprimentar. Eu não conhecia elas, então essa amiga, Lugo Mariana, apresentou a Verdade, gente. Mari, se você estiver vendo esse vídeo, eu amo muito você por causa disso, tá? Desse presente mais lindo dessa vida. Tá. Daí ela foi apresentando a gente e a gente se conheceu. E ao percorrer da noite ela foi me seguindo. Sim, eu persegui ela a noite inteira. Porque, né, ela é linda, né? Não. E daí, no dia seguinte, a gente foi convidada pra uma festa, que no final das contas eu não ia, mas por causa de uma amiga minha, a gente decidiu ir, depois da festa junina que a gente tava. E a gente foi. Festa junina? É, no dia tava tendo festa junina. E daí, quando eu cheguei lá, já a maioria do povo já estava meio assim, levemente alterado, muito alterado. E pra minha surpresa, ela tava lá. Sim, eu estava. Ah, E quando eu olhei pra ela, eu falei, nossa, mano, eu não acredito que ela tá aqui. Aí eu foi fiquei- mais ou menos isso da minha parte também, só que eu tava mantendo um pouco mais de distância com medo, porque na época eu sabia que eu era bi, mas eu não me aceitava, então... A hora que eu olhei ela, eu fiquei tipo, mano, não acredito que ela tá aqui. E aí o pessoal comprou tequila. Ah, tequila. E aí eu chamei ela pra ficar bebendo. E um desafiava o outro a beber. A virar, na verdade. E daí ela me desafiou em uma roda de 5, 6 pessoas contando comigo, eles tentando me fazer beber. E enquanto eles viravam, eu virava antes e cuspia na pia. Sem ninguém perceber. Só que nisso ela não foi ficando bêbada. A minha intenção era que ela ficasse bêbada. Porque é a pior coisa. Gente, não façam isso nunca. Quando você quer ficar com alguém, não deixa a pessoa bêbada, tá? E daí ela acabou ficando bêbada e eu saí de lá e nisso ela começou a vir atrás de mim, do meu amigo. E da Me minha- trancaram num quarto com ele. E aí eu perguntei dela pra ele. E aí ele falou, você tem que ser muito carinhosa com ela. Que ela é fofa, é sentimental. E no final ela fez tudo ao Eu contrário. fiz totalmente ao contrário. Eu fui uma filha de uma puta com ela. Então, pro final desse pedaço da história, aconteceu que eu tava sentada, né, sóbria, felizmente, e ela me agarrou por trás, sentada, Eu sentei no colo dela. tentando me beijar. Então imagina que foi uma luta, assim, falando, não, eu não posso. Daí eu apontava pra minha amiga e falava, não, não posso, pedir ajuda, assim. E quando eu finalmente consegui levantar e tirar ela de cima de mim, ela me jogou contra a parede e tentou de novo. E nisso eu fui escorregando pela parede e foi o término do que poderia ter sido uma amizade. Depois daquilo eu fiquei totalmente... Ela Falei, nossa, ela disse que nunca nem mais. lembra, então muita coisa do que eu falei pra ela, ela não tem noção do que ela Foi fez. uma surpresa pra mim. Esse pedaço da história acabou. Daí no dia seguinte, eu fui olhar quem tava na festa, pra adicionando o povo, que eu fiz amizade, assim, pra continuar. Porque marcaram um evento no Facebook dessa De festa. um evento e eu fui olhar, como eu tava lá, eu fui olhar quem tava pra eu poder adicionar e continuar com aquela amizade, poder sair mais. E lá tava ela, uma foto super linda e eu falei, não, me remoendo assim por dentro, não, por que você não ficou com ela, não sei o que. Não, eu não fiquei. Daí eu adicionei ela no Facebook, assim, só por adicionar. E pra minha surpresa, depois que ela me adicionou, quando era quase 1h da tarde, ela mandou mensagem. Eu fiquei, nossa, ela mandou mensagem, meu Deus, ela mandou mensagem. E daí eu fui meio idiota. Daí eu falei pra ela,
ela me pediu desculpas, né? Daí falando Basicamente, eu pedi desculpa por ter agarrado ela. E daí eu disse pra ela que eu queria ter ficado com ela, mas eu não podia porque eu tinha medo. E foi basicamente isso. Daí eu falei que queria ficar com ela e se eu tivesse... Não falei isso não, né? Se eu tivesse... Você falou que queria. Eu queria ficar, mas... Eu fiquei super revoltada, porque... E ela falava, estou indignada, você é a primeira pessoa que me dá um fora e não sei o quê. O primeiro fora da minha vida foi de uma mulher que queria me pegar. Daí acabou aí. Daí eu fui pra a gente saiu, a gente ficou uma semana conversando, daí a gente saiu e acabou ficando. Depois eu saí mais um pouco naquele dia, cheguei tarde em casa. Depois ela mandou mensagem pra mim, a gente ficou conversando, só que naquela mesma semana eu ia pra São Paulo e fiquei uma semana por lá. Conversando com ela, era assim, eu não chamava. Um dia eu chamava, outro eu ficava esperando. E teve um dia que nenhuma das duas chamou, eu falei, pra puta que eu pariu, e não chamei, achei que tinha acabado ali. Até tinha comentado com meu amigo, né, que eu tava louca pra voltar pra ficar de novo com ela, porque eu tinha gostado dela. Ele falou, nossa, tá insuportável, para de falar dela e vamos conversar de outra coisa, mas eu não conseguia, porque foi ali que eu vi que eu tava começando a gostar dela. Quando eu voltei, a gente combinou de sair. Eu tava trabalhando um dia anterior e a gente marcou pro dia seguinte. Aqui tem um centro cultural que tem showzinho, sabe? Bandas que tocam pra se bandas divulgar. iniciantes tocam pra se divulgar. E eu perguntei se ela ia. E aí eu cheguei, ela já tava indo embora. Se cruzou muito por acaso. Daí eu perguntei pro meu amigo falar pra ela, não, pergunta se ela vai pro lago, depois a gente se encontra lá e não sei o que. Eu cutucando ele, indo embora, né? Ele voltou e conversou com ela falou que já ia depois. Só que a gente não foi direto pro lago, a gente passou primeiro pra comprar algumas bebidas, né? E ela já tinha ido. Gente, vocês não têm noção. A hora que eles me chamaram pra ir pro lago, eu tava com uma amiga. Eu fui pra dentro porque eu tinha que cumprimentar o pessoal que tava lá, porque já tinha um pessoal me esperando. Eu fui, cumprimentei todo mundo correndo e falei, gente, tô indo pro lago, me encontra lá depois. Eu fui correndo, literalmente correndo. E por um acaso, ela quase foi atropelada pela mãe dela. É que coincidência. Eu quase fui atropelada pela minha mãe. Eu tava virando a rua assim, ela virou com o carro, com tudo, mas ainda bem que não atropelou, né? Foi muita coincidência. Eu fui correndo, cheguei no lago, não tinha ninguém. Aí eu ligava pra ela igual uma louca, desesperada. Ela não atendia. Liguei pro amigo dela, ele também não atendia. Aí teve uma hora que ele atendeu. Daí eu comecei a falar com ela, falei, não, a gente já tá chegando, não sei o que. Só que ela tava subindo e a gente tava indo e não se encontrou. Daí por acaso a gente se encontrou. Ficamos nos quiosques, né? Subiram pra comprar mais coisas e a gente acabou ficando eu, ela e o meu amigo. Ele falou, a gente ficava enrolando, uma não olhava direito pra cara da outra, né? O meu amigo falou, não, beija logo, não sei o que. E daí eu fui lá e beijei ela. Várias vezes fui eu que tomei a iniciativa. Tanto na primeira vez quanto na segunda e por aí vai. Eu chamei ela pra ir no cinema. A gente acabou indo no cinema, a gente ficou um tempo juntas antes do filme começar. E lá eu mostrei pra ela, segurava a mão dela na frente de todo mundo e ela não, tipo... Foi muito fofo nisso. Ela não acreditava que eu tava. Não acreditava nisso. Tanto que o meu coordenador tava lá do colégio e foda-se, entendeu? Daí foi aí que ela disse que se apaixonou por mim. Foi aí que eu me apaixonei por ela. Sei que foi muito bom. E aí a gente foi ficando. Isso. E depois disso aconteceu o piquenique. Levou vinho até... Eu organizei um piquenique noturno pra mim e pra ela. Porque eu queria mostrar pra ela que era sério, que eu realmente tava gostando dela. Ela me deu um ursinho pra ver. Tanto que ele chama Frank, porque naquele dia ele rasgou o braço e daí teve que costurar com linha preta e ele tá parecendo um Frankenstein. Daí ficou Frank. Aí foi assim que a gente se conheceu. Daí depois de um mês, exatamente um mês depois que a gente começou a ficar, ela me pediu em namoro. Foi precoce, foi, mas já tá durando 7 meses e pouco, quase 8 daqui a pouco. E eu acho então que não foi tão precoce assim, né? E no meio dessas coisas, enquanto eu ensaiava pro teatro do colégio, essas coisas, ela me deu presentinhos, tipo cartas fofíssimas, coisas do gênero, e só foi aumentando meu amor por ela. Pretendo durar bastante com ela. Muito, né? Muito. Até os 69. Até os 69 anos. Porque todo mundo tá morrendo com 69, então a gente definiu que com 69 já tá. A gente tem que morrer com 69, porque todo mundo E tá morrendo. juntas, porque se passar de 69 é lucro. Resumiu bastante, tem mais coisas, né? E foi isso. Vocês pediram tanto pra contar a história, é um pouco longa, né? Como pode se perceber, mas... Isso que a gente resumiu. Eu nem contei da parte que ela dança na areia. Tá, isso fica pra outro vídeo também. Mas a gente agradece por ter assistido até aqui, querer conhecer a nossa história e
A gente só tem a agradecer. Além de vocês nos motivarem a gravar vídeo. Eu sei que a gente ficou bastante tempo sem gravar vídeo. É por conta, né? Final de ano. Vestibular, eu principalmente. Término de faculdade. É isso. Ah, a gente quer gravar um vídeo de material escolar da faculdade dela. E se vocês quiserem, comenta aí se vocês querem mesmo. Senão... Isso, comenta que ajuda bastante pra gente ter mais ideias também pra vídeos, né? Porque é meio difícil. E a gente queria pedir o seu like. Você se inscreva, né? Porque é importante pro canal evoluindo. Nossa, é importante pro canal evoluindo. Muito obrigada. Obrigada por assistir. Ah.